A delação premiada de Mauro Cid poderá e deverá ser anulada pela Polícia Federal. Isso é uma verdadeira bomba, pessoal, para o inquérito que envolve o 8 de janeiro e também Bolsonaro. Além disso, Mauro Cid deverá voltar para a prisão. Tudo isso porque novas provas foram encontradas nos dispositivos eletrônicos de Mauro Cid. Aquelas provas que mostravam um plano para sequestrar Lula e Alexandre de Moraes e também tirar a vida dos dois. É claro que esse é um plano cômico, como nós já falamos anteriormente, mas também é trágico porque mostra o envolvimento de figuras importantes da República passando informações para colocar a vida de outras pessoas importantes da República em risco. E depois do que nós vimos no dia 13 de novembro, com o Meia Bomber atacando o STF, a PGR, o Judiciário, a Polícia Federal, todos os entes vão ser muito mais duros com esses planos mirabolantes, esses planos cômicos, porque nós vimos que algo mais sério pode acontecer. Mauro Cid tem tudo para voltar para a prisão. Coloque nos comentários como essa omissão de Mauro Cid e essas novas descobertas vão afetar Bolsonaro. Você acha que Cid vai voltar para a prisão? Qual será o futuro deles e desse inquérito? Vai adiar de novo? Se o inquérito for adiado, qual a sua opinião sobre isso? Quero muito saber. Deixa o like se você quer Cid e Bolsonaro presos, hype o conteúdo e se inscreva no canal. O Mauro Cid, ele está em vias de ter o acordo de delação premiado revogado, ou seja, anulado. E aqui é importante fazer uma explicação. Mesmo que o acordo de delação premiada do Mauro Cid seja anulado, todas as provas e a colaboração que ele deu até o momento continuam válidas, continuam valendo, então Bolsonaro não vai poder usar nenhum tipo de argumento jurídico ou estratégia para anular as investigações e o inquérito pelo fato do acordo de delação premiada do Cid ter sido anulado. O que acontece é que Cid perderá todos os benefícios do acordo caso ele seja anulado. E por que existe essa possibilidade de anulação? Porque novas provas foram encontradas nos dispositivos eletrônicos de Mauro Cid. Documentos importantes que apontavam para um plano de sequestro e execução de Lula e de Alexandre de Moraes. O fato de Cid ter ocultado essas informações e elas terem surgido depois é muito grave e faz com que o acordo possa ser deletado ou anulado, porque isso revela mais sobre o funcionamento da organização criminosa comandada por Bolsonaro de dentro do Palácio do Planalto. E a gente sabe que Mauro Cid, ele foi uma espécie de guia para os investigadores da Polícia Federal, abrindo as portas para essa organização e mostrando o papel de cada um dos agentes. Na próxima terça-feira, Cid vai prestar um novo depoimento na Polícia Federal. Ele foi convocado. A convocação aconteceu na sexta-feira, dia 15 de novembro, para um esclarecimento na próxima terça-feira, dia 19, ou seja, muito rápido. O depoimento vai ser na sede da Polícia Federal, em Brasília, e Cid vai ter que evitar a sua prisão. Ele vai ter que prestar novos esclarecimentos e é muito possível que ao término do depoimento Mauro Cid saia preso, voltando para a prisão. Isso já aconteceu em outro momento com Mauro Cid e agora vai acontecer de novo. Cid já tinha vazado algumas informações sobre a delação premiada, ele falou que estava sendo pressionado pelos agentes da Polícia Federal e agora essa informação que vai jogá-lo para a prisão. É muito possível que por conta dessas novas informações o inquérito do 8 de janeiro acabe sendo adiado mais uma vez, o que é um problema, nós já falamos sobre isso, porque o inquérito, quanto mais adiamentos ele tem, mais enfraquecido ele fica. O plano, pessoal, é um plano que a gente pode chamar de plano cômico. Por quê? A Polícia Federal usou um dispositivo, um software, para resgatar arquivos apagados de dispositivos eletrônicos. E nesses dispositivos foram encontrados documentos que falavam sobre os nomes dos seguranças de Lula e de Alexandre de Moraes, o tipo de armamento que ambas as equipes utilizavam e a rotina dessas equipes. Segundo as informações que foram obtidas pelo UOL, o objetivo era saber essas rotinas e essas informações para sequestrar Lula e Alexandre de Moraes no 8 de janeiro. E depois
tirar a vida deles. Por que que essas informações elas são importantes? Pelo seguinte, a data do plano é importante. Porque se havia uma disposição para sequestro de Lula e Alexandre de Moraes no 8 de janeiro, exatamente no dia que houve a invasão e a destruição da Praça dos Três Poderes, você tem a confirmação que aquele ato foi um ato orquestrado e não somente um ato espontâneo. Das pessoas, por livre e espontânea vontade, terem provocado o efeito de manada e terem ido lá destruir a Praça dos Três Poderes. Essa é uma possibilidade. Ah, mas como você está falando isso? Essa é uma possibilidade porque a Polícia Federal ainda não terminou o inquérito. Então, se você começa a ter sinalizações e indicações que havia uma preparação, como a festa da Selma, como o plano de sequestrar o Alexandre de Moraes e o Lula em 8 de janeiro, você começa a perceber que havia toda uma organização formal para o 8 de janeiro. Pode não ser para golpe de Estado, mas para uma bagunça, para algo acontecer. Então isso é importante. Nesse envolvimento todo está Alexandre Ramagem. Por quê? O Ramagem, ele era diretor da ABIN. E a ABIN era o serviço de inteligência do governo Bolsonaro, do Brasil, né? E o Alexandre Ramagem era um dos envolvidos na ABIN paralela. Ele prestou o depoimento para saber qual era o envolvimento dele com o 8 de janeiro. Que Ramagem vai ser indiciado pela ABIN paralela, ele vai. Agora, qual é o envolvimento de Ramagem com o 8 de janeiro? Ele prestou serviço, prestou suporte, passou informações? E a gente sabe que é muito possível que sim, porque o modus operandi da organização que era comandada por Bolsonaro era sempre o mesmo para todos os inquéritos. Se você for ver o inquérito do 8 de janeiro, o inquérito do golpe, o inquérito que é o mesmo, né? O inquérito dos imunizantes, o inquérito das joias, fake news, milícias digitais, o modo de agir era o mesmo. É claro que esse plano é um plano cômico, porque é muito hollywoodiano, né? Só vindo mesmo da cabeça de um bolsonarista. Atacar, invadir o STF, invadir o Planalto, em pleno domingo para sequestrar Lula e Alexandre de Moraes, é algo assim cômico, é ridículo o plano. Mas é muito grave pelo fato de ter pessoas da República envolvidas nisso. Isso é muito sério, muito sério. E depois do que aconteceu em 13 de novembro, é muito possível que haja uma punição pesada, porque a PGR ela ignorou vários e vários sinais de potenciais ataques à Praça dos Três Poderes, ataques como que aconteceu com o patriotário Meia Bomber. E depois do ocorrido, o STF espera que a PGR atue de um modo mais firme contra essas pessoas que espirram, ou melhor, que fazem esse tipo de ameaça que pode soar com bravata, mas nós vimos o que aconteceu em 13 de novembro. Cid se ferrou, Bolsonaro se ferrou, os patriotários se ferraram, mas quem mais se ferrou fomos nós, por termos tido durante 4 anos essa gentalha comandando o Brasil.